Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo aí. Nós vamos para mais uma videoaula e o tema dessa aula é pecado. É um tema muito polêmico, um tema muito complicado de se colocar e às vezes até de se entender. E, portanto, nós vamos fazer ele em dois vídeos, tá? Em duas aulas, na verdade. Então, essa é a primeira parte e depois a gente grava uma segunda parte a respeito desse tema, pecado. E para a gente começar aqui, eu peguei uma passagem bíblica que está em Isaías, capítulo 59, versículo de 1 até o versículo 14. Então, Isaías, capítulo 59, versículo de 1 até o 14. Depois eu coloco também esses versículos aqui embaixo para vocês localizar melhor aí na Bíblia, tá ok? E a Bíblia começa dizendo assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Porque vossas mãos estão manchadas de sangue e vossos dedos de crime. Vossos lábios proferem mentira. Vossas línguas estreitam pérfidas conversas. Pessoa alguma cita injustiça com razão. Ninguém pleiteia de boa fé. Apoia-se sobre falsos argumentos, pretende-se aquilo que não é. Concebeu-se a intriga e gera-se o crime. Palavra do Senhor. Então, nós vamos, você que vai meditar, então, essa passagem, você pode ler até o versículo 14, tá? Eu li só o início aqui para a gente começar a falar a respeito do tema, pecado. Antes de começar a falar propriamente o que é realmente o pecado e tudo mais, suas consequências, o que é pecado, as leis, né? As leis bíblicas, os 10 mandamentos, as leis da igreja, né? Sobre os pecados capitais. Antes da gente começar a falar de tudo isso, a gente vamos começar a falar como entrou, né, na vida do ser humano, no mundo, o pecado. Porque, na verdade, Deus não criou ninguém com pecado, né? Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, no caso, sem pecado nenhum, sem pecado original. Nós podemos ler em Gênesis, capítulo 2, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardar. Deu-lhe este preceito: pode comer de todo o fruto das árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que deles comeres, morrerás indubitavelmente. Então, Deus criou os nossos primeiros pais, né, no caso aqui bíblico, Adão e Eva, sem pecado. Deus criou eles santo, Deus criou eles puro, sem mancha nenhuma de pecado, sem malícia e sem nada de coisas ruins. Deus criou eles bom. Aliás, tudo o que Deus criou é bom. Mas nós já vimos isso, que Deus deu liberdade para nós, né? E também deu liberdade para Adão e Eva, os nossos primeiros pais. A liberdade, o livre-arbítrio, eles poderiam fazer o que eles quisessem. E eles só tinham uma lei só, que era para eles não comerem do fruto daquela árvore. Todo mundo fala que essa árvore aqui é maçã e tudo mais, mas a Bíblia não diz se é maçã, ou se é pera, ou se é uva, ou se é manga, ou sei lá. A Bíblia só diz que é uma árvore que estava no meio do jardim, né, do paraíso, do Éden,
e eles poderiam comer de tudo que tinha ali, só não poderiam comer do fruto dessa árvore. Mas o que tinha de especial nessa árvore, né? Essa árvore é o seguinte, ela era uma árvore comum, como todas as outras árvores. Só que era uma árvore que foi escolhida, né, por Deus para que eles não tocassem nela, que eles não comessem o fruto que ela produzia. Por quê? Porque eles fazendo isso, eles iriam dizer assim para Deus, que eles não queriam mais viver a vida que Deus preparou para eles, que Deus criou para eles, e que eles iam viver a vida deles. Então, na verdade, esse ato de comer o fruto daquela árvore era uma recusa, né? Eles iriam estar recusando estar obedecendo a Deus. Então, como Deus fez eles com liberdade, aliás, né? Como Deus fez eles com livre-arbítrio, então eles não precisavam seguir a Deus, porque eles eram livres. Deus fez eles santo, puro, sem pecado, porque Deus quis fazer. Deus fez eles obedecendo a Deus porque Deus quis fazer obedecendo a Deus. Então, tudo isso era a vontade de Deus. Que eles fossem santos, que eles fossem puros e que eles fossem obedientes. Era uma vontade de Deus porque Deus fez assim. Só que eles não precisavam ser aquilo que Deus queria que eles fossem, porque eles eram livres. E Deus amava eles a ponto de deixá-los livres para eles escolherem. E eles escolheram, então, né, através de Eva, não obedecer a Deus. Escolheram recusar, então, essa lei de Deus, que, aliás, era a única lei de Deus. Né? Hoje nós temos um monte de lei, né? Nós temos os 10 mandamentos, nós temos os 7 pecados capitais, que mais para frente a gente vai falar sobre eles, ou no próximo vídeo. Mas ali eles só tinham esse preceito, só um preceito, só esse, de não comer o fruto dessa árvore. Por quê? Porque comendo o fruto da árvore, eles, volta a repetir, eles estariam dizendo não para Deus. Então aconteceu isso. E em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente pode ler que eles, a Eva, né, em primeiro, depois Adão, ela desobedeceu. Então, em Gênesis capítulo 3, está escrito desta forma: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, e nem o tocareis, para que não morra. Ó não, retornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então, está aí a narrativa bíblica de como o pecado entrou na vida do ser humano, através de Adão e através de Eva. Né? Primeiro a Eva, e depois ela convenceu Adão, que também comeu da mesma forma. E então eles desobedeceram a Deus. E eles, então, passaram assim a viver a sua própria vida sem Deus, ou fazendo aquilo que eles quisessem fazer sem Deus, porque essa era a lei. Deus disse: não coma desse fruto, porque no dia que você comer, vocês vão morrer. É claro que eles não morreram fisicamente. O que morreu em Adão e Eva? Morreu a vida eterna. Deus criou eles para viver eternamente. Deus não criou o ser humano para morrer. Não sei se você sabe disso. Mas Deus criou o ser humano para viver eternamente já aqui na Terra. Então, quando eles desobedeceram a Deus e comeram desse fruto, então a morte entrou na vida deles.
Então agora eles não vão mais viver eternamente, eles vão viver aí no máximo 100 anos. No máximo 120 anos, ninguém chegou a isso, né? Poucos chegam até 100 anos, mas eles agora vão morrer. E não só vão morrer fisicamente, pior, eles vão morrer espiritualmente. Então essa morte aqui, que Deus fala para eles, um dia em que comereis morrereis, na verdade é uma abreviação da vida deles na terra e é também a morte espiritual. Agora não vão mais para viver a vida eterna no céu. Fechou-se o céu para o ser humano por causa disso. Aí você pode falar assim para mim, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva hoje, né? Por que eu tenho pecado hoje, sendo que eu não comi desse fruto? Foi eles que comeram. Por quê? Porque os filhos de Adão e Eva, eles começam agora a nascer a imagem e semelhança dos pais deles, não mais a imagem e semelhança de Deus. Aqui em Gênesis, no capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem. Então esse filho de Adão e de Eva, que nasceram deles depois que eles pecaram, esse filho nasceu também com o pecado original. Esse filho nasceu à imagem e semelhança do pai e da mãe. A imagem e semelhança de quem agora tem o pecado original dentro de si. A imagem e semelhança de quem agora está banido do paraíso. Que está agora impedido de viver eternamente. E o filho do filho deles, e o filho do filho deles, enfim, até chegar a mim, até chegar a você. Salmo, capítulo 90, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Salmo, capítulo 50, aliás, diz exatamente assim. Salmo, capítulo 50, versículo... Salmo 50, deixa eu ver aqui, versículo 7. Salmo 50, versículo 7, depois eu coloco aqui embaixo também essas citações para você localizar mais fácil, diz assim: Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Então, na verdade, a minha mãe, ela nasceu com pecado. E quando ela me gerou, eu nasci com o pecado original que a minha mãe herdou para mim. E assim sucessivamente. E se eu for voltar para trás, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, eu vou chegar em Adão e Eva. Então, as gerações que vieram depois de Adão e Eva, essa geração passou a nascer, então, morta para a vida eterna. É isso que morreu no ser humano, morreu a vida eterna. Então, o ser humano agora, por causa do pecado original, está impedido de viver a vida eterna. Se você pegar agora em Romanos capítulo 3, versículo 23. Deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Essa glória de Deus é a salvação. Então o ser humano não tem mais como chegar no céu por causa do pecado original, por causa de Adão e Eva. Então foi desta forma que o pecado entrou na vida do ser humano e passou de geração a geração. E agora, com isso, todas as pessoas, muitos atos, aliás, das pessoas são consequência, né, de quem tem o pecado original dentro de si. Então eu posso dizer para você que matar, roubar, prostituir, enfim, não é o pecado. Né? O pecado é o pecado original, essa desobediência de Deus. Isso, matar, roubar, prostituir e tudo mais, é consequência de alguém que é pecador, ou consequência de alguém que tem pecado dentro de si. Então é isso. Resumindo, né? O pecado entrou no mundo por Adão e Eva, porque Deus queria que eles dissessem sim ou não para Deus. Eles disseram não, fazendo aquilo que eles queriam, comendo do fruto da árvore.
e assim eles passaram a viver a vida própria deles sem Deus e passaram a responder pelas consequências que foi a morte, né? Tanto a morte física como a morte espiritual. Eles não vão viver mais eternamente fisicamente e também a alma não vai mais para o céu, está privada da salvação. Em Romanos também, no capítulo 8, São Paulo fala uma coisa interessante. Romanos capítulo 8, versículo... Deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos capítulo 8, 10 diz assim: Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Então, na verdade, quando a pessoa alcança a salvação em Cristo Jesus, ele tem a alma salva, né, para a vida eterna. Mas o corpo continua a sofrer ainda as consequências do pecado original, né? Quando a pessoa nasce, na verdade, cada dia que passa, ela está morrendo. Cada dia que passa, ela está envelhecendo. E aí vai chegar um dia que o corpo vai morrer mesmo, ou morte por acidente, ou morte natural. Mas o corpo ele começa a morrer desde que quando nasce, né? A cada dia ele vai morrer. Mas a alma não. A alma que, como Adão e Eva, estava destinada à morte, estava destinada a viver eternamente longe de Deus, ela pode ter uma chance em Jesus, né? Jesus pode salvar essa alma, e essa alma, aceitando Jesus como Senhor e Deus, ela pode entrar no céu. Então é isso. Resumidamente, desta forma, biblicamente, que o pecado entrou na vida do ser humano, tá ok? Então fiquem atentos aí, respondam rápido esse vídeo, por favor, né? Não demore muito, responda rápido esse vídeo aí, e eu vou colocar a segunda parte dessa aula, né? Que tem como tema o pecado, tá ok? Boa noite.